안아줄게 더 거칠게 말해 어두움 속 진실을 가시 박힌 온몸의 상처는 아직도 너를 기억해 all day. Seja muito bem-vinda à nossa série Amor e Respeito no Casamento. Que alegria ter você aqui comigo no nosso primeiro episódio. Eu sou a Jaylee Goulart, pra gente começar a se situar aqui, pra você entender como vai funcionar a série Amor e Respeito no Casamento. São 3 vídeos. Nessa série, você vai descobrir aí o caminho, né, pra você acabar com as brigas no seu casamento, para você passar a viver um relacionamento cheio de amor, cheio de respeito. Você vai descobrir isso através de um método comprovado. Vou explicar tudo isso para vocês nessa série aqui, tá bom? Então, assim, não importa se você que tá aí do outro lado esteja casada há muitos anos, que você já passe por alguns acontecimentos, alguns problemas há bastante tempo. Se o seu marido tem um temperamento mais difícil, se ele é mais apático, nada disso importa, tá? Mesmo que você já tenha tentado muitas coisas também, sei que vocês já tentaram algumas coisas e não tenha dado resultados, não tenham conseguido, né, os resultados que vocês buscavam. E tudo isso eu vou ensinar para vocês, vou explicar como vai funcionar. Você vai conseguir sim fazer isso de uma forma ética, de uma forma comprovada, transparente também, e que vai transformar aí seu casamento em poucas semanas. E o melhor, sem brigas, tá? E eu sei que depois que eu falo isso pra você, né, vem na sua mente o seguinte, pode estar passando na sua mente a seguinte questão. Ah, tá, até parece, viu? Você não conhece meu marido não, viu, Jaylee? Você não conhece a peça. E eu sei sim que isso parece muito bom para ser verdade. E eu também pensaria isso, tá? Se estivesse aí no seu lugar. E se eu não tivesse visto essa transformação, né, essa mudança, que é literalmente da água para o vinho, acontecer na minha própria vida e acontecer aí no casamento de centenas de alunas minhas. Dá uma olhada só para você ver. O meu marido, ele passou a mudar em relação a mim, me presentear mais, me ajudar nas coisas do dia a dia. Hoje eu posso dizer que a nossa casa é outra, que o meu casamento está restaurado. Nós temos prazer em ficar um com o outro, a gente fica junto, a gente diz palavras lindas, né? Coisas que nunca mais tínhamos dito. Hoje eu vejo o meu futuro, vejo como a gente vai ser quando estiver velho, vai se respeitar, porque eu tinha medo de ficar velho e com meu esposo e um ficar gritando com o outro, aquela coisa, né, como tem por aí. Hoje não, hoje eu já vejo como eu vou ser, porque a gente já anda de mão dada, a gente restaurou todo esse contato físico, a simpatia no dia a dia um com o outro, melhorou até a minha saúde. As brigas eram constantes todos os dias. Chegou num ponto que a gente não se suportava mais, então eu decidi que estava pronto para me divorciar dele. Hoje sim eu posso dizer que eu tenho um casamento de excelência, um casamento de qualidade. Eu vinha de um relacionamento muito conturbado, muitas discussões, muitas agressões verbais, muito estresse. Hoje eu consigo viver um relacionamento de verdade. E principalmente eu consigo ter tempo para mim, ser eu novamente. Então é o seguinte, eu quero dar alguns avisos aqui antes da gente começar realmente aqui o nosso primeiro episódio. Você que participar do primeiro episódio e você fazer o resumo dele, tá? E você vai postá-lo na comunidade com a hashtag Resumo Episódio 1. Você vai concorrer a um prêmio e assim vai acontecer também nos outros episódios. Por exemplo, no episódio 2, você, se quiser concorrer, né, a esses prêmios, que eu vou revelar no domingo, que vai ser o último dia da série. E aí você vai colocar o resumo, né, você vai fazer o resumo da série e você vai postar lá na comunidade, viu? Com a hashtag Resumo Episódio 1, depois Resumo Episódio 2 e Resumo Episódio 3, se você quiser fazer. Vai ter a premiação do primeiro episódio, para quem fizer o primeiro episódio. Vai ter uma premiação exclusivamente para o segundo episódio. E vai ter também a premiação do terceiro episódio e uma bem legal aí que eu preparei para você, para quem fizer os 3 resumos, tá? E outra coisa, não adianta também você fazer assim, olha, o resumo do primeiro episódio vai funcionar até
começar o episódio 2. Então não adianta muito você, eu não vou fazer o resumo hoje e tal, e aí quando for depois, mais pra frente, eu faço todos e coloco lá. Não vai funcionar assim. Quando for no próximo episódio, quando for 19 e 58, 59, já não dá mais pra você mandar, tá bom? Aí você perde o prêmio do primeiro episódio e concorrer ao prêmio do primeiro episódio. Aí você pode concorrer ao segundo ou ao terceiro, mas não dá, você entendeu, né? Porque eu vou ter como saber lá no domingo, no último dia, quem mandou exatamente nos dias certos, né? Para concorrer ao prêmio maior, que vai ser o resumo dos 3 episódios, hein? Esse prêmio, olha, vai ser show, hein? Essa é uma oportunidade para você, vai ter várias premiações, e no domingo eu vou estar falando quem foi, né? Quem serão as ganhadoras aí do resumo, tá bom? É muito legal você pegar e você resumir, você anotar, porque quem anota tem para sempre, é o que eu sempre digo, né? Quem anota tem para sempre. Então é uma oportunidade legal aí para você, já tô falando aqui no começo, porque senão depois você vai acabar não fazendo o resumo. O resumo você vai mandar na comunidade fechada que eu criei só para quem está participando do evento, tá bom? Você vai postar lá na comunidade, tá bom? Resumo. Tira uma foto e manda, ou faz o texto no Word e manda, tá bom? É só pra gente constatar ali que você vai estar participando. Eu sei que você tá bem curiosa, né, pra saber aí como surgiu esse método de ele que você fala, eu tô super curiosa, que é tão transformador, né? Mas a questão é o seguinte, antes de começar a explicar pra você como você pode utilizar esse método, como ele funciona, o porquê dele, eu preciso que você entenda e que você saiba como isso começou, né? Como que a Jaylee descobriu isso? De onde vem a Jaylee? Por quê, né? Esse método é tão transformador assim. Eu vou voltar um pouco com você e contar um pouco da minha história, tá? Como esse método surgiu, como ele começou e por que ele é tão eficaz. Assim você vai entender melhor também, porque às vezes você tá aí do outro lado e pensa, nossa, mas a Jaylee tal, a Jaylee, o casamento dela sempre já foi tal, incrível, ou ela sempre conseguiu fazer X, Y e Z, e por isso eu preciso voltar com você lá atrás, para você entender melhor aí como tudo isso começou. Então quero ter uma conversa muito tranquila com você agora, tá? E abrir meu coração mesmo e mostrar em detalhes, às vezes que eu nunca mostrei, né? Como tudo isso surgiu, tá bom? E há muito tempo atrás, eu morava em uma cidade muito pequena do interior do Mato Grosso. E desde sempre tive muito amor, né, dos meus pais, recebi muito amor deles, porém, meus pais se divorciaram quando eu ainda era criança, sabe? Então a gente sofreu bastante, eles sofreram muito também. Então eu venho de um lar de pais divorciados. Assim como muitas pessoas hoje, né? Mas dói bastante, né? Apesar que eles sofreram muito, os filhos também sentem, né? Essa questão toda na vida, né? Então a gente, de repente, eu tinha os meus pais ali, e de repente não tinha mais eles juntos, né? Então a gente tem que aprender a lidar com isso. E aí, essa cidade era muito pequena, então eu não via, assim, muita perspectiva, né? E eu era uma pessoa muito, muito tímida, muito retraída, muito reservada. Tinha muita dificuldade, mesmo, em colocar os limites nas pessoas, em dizer não. Eu era muito tímida, muito. Né? As pessoas quase, se eu estivesse num ambiente com outras pessoas, possivelmente elas não veriam que eu estava ali. Né? Então era muito forte mesmo isso. Porém, eu era muito romântica também, sabe? Eu sempre, apesar de tudo, eu imaginava que um dia eu pudesse viver um amor. Para mim isso era uma das coisas mais preciosas que uma pessoa poderia viver na vida, né? Que amar e ser amada, né? Apesar de tudo isso, eu tinha fortemente esse desejo no meu coração e sonhava, sim, encontrar um grande amor. E aí a grande mudança aconteceu. Aconteceu uma grande mudança no meu mundo pacato, né? Naquele mundo reservado meu. Eu sempre gostei de fazer cursos, comecei a trabalhar muito cedo e de repente veio uma empresa lá naquela cidade pequenininha, longe de tudo, gente, difícil acesso.
E essa empresa veio, né, fazer um curso na minha cidade, ia ter tipo uma espécie de palestras, aquele estilo, né, de palestras. E eu fui nesse curso, né, conheci o pessoal, tal, achei muito legal. E depois, gente, eu acabei recebendo um convite, né, dessa empresa para passar a fazer parte da equipe deles. Olha só que coisa. Realmente foi um baque no meu mundo pacato ali, né? Então eu levei um susto mesmo quando eu recebi o convite. Por quê? Por quê? Gente, eu não era nada comunicativa. Nada. Como que eu ia trabalhar numa empresa, me comunicando com outras pessoas, vendendo para elas, né? Eu precisaria viajar de cidade em cidade, falar com empresários, falar com os funcionários. E bom, o salário era bom, né? Eles ofereceram um salário bacana e eu fiquei um pouco balançada aí. Mas eu sempre ficava, como que você vai fazer isso, Jaylee? Como que você vai lá e vai vender e vai conversar com as pessoas? Então, assim, não era o meu forte, eu tinha muita dificuldade de fazer isso. Muita dificuldade. Que eu pensei muito e resolvi aceitar. Resolvi aceitar. Ser uma vendedora externa, né? Eu teria que executar essa função lá, ficar viajando, né? Eu ia mesmo de porta em porta nas empresas, só para você entender. Eu ia de porta em porta para vender, então eu divulgava o evento. Deu para entender? Então, aquele curso que eu participei, né? Alguém fez esse trabalho de divulgação, de organização, e aí o pessoal chegava no dia. Deu para entender, né? O que eu ia fazer, minha gente? O que eu ia fazer? Eu pensei, onde você está com a cabeça, né? Onde você está com a cabeça? Então, eles tinham visto algo em mim que eu não tinha visto antes, né? Eu não acreditava que eu pudesse fazer aquilo. Afinal, eu não era nada popular. Na escola, a pessoa menos popular era eu, né? Comunicativo? Vixe, estava longe de ser. Líder de sala de aula? Nunca. Sabe lá na hora que você vai ser escolhida para jogar lá na aula de educação física, no vôlei, no futsal e seja lá o que for? Eu era a última a ser escolhida também. Também. Então, assim, eu era quase invisível. Quase invisível. Então, quando as pessoas iam falar comigo, eu ficava até com medo. Alguma coisa está errada. Então, eu era nesse nível, né? De timidez mesmo. Era muito reservada. Mas eu tinha muitos sonhos, né? A verdade é que dentro do meu coração, eu tinha muitos sonhos. E aí, ok, gente, voltando lá. Fui trabalhar com eles, tá bom? Chegando lá, comecei a ter os primeiros desafios. Obviamente que o primeiro desafio era comigo mesma, né? Que era romper tudo isso, né? Essa timidez e etc. Mas lá na empresa, eu era a funcionária mais nova, mesmo, de todos eles. A maioria eram funcionários mais velhos e eles queriam puxar meu tapete, eles não acreditavam em mim, falavam que eu não ia conseguir. O único que acreditava mesmo era o meu supervisor, que foi quem fez a proposta para mim, que via alguma coisa que eu não estava vendo, entende? Foi bem difícil mesmo. E aí chegou o dia que eu ia ter que ir nas empresas, entende? Que eu ia ter que colocar o pé na água. Aí que foi o grande dia. Primeira cidade que eu fui parar, que eles me enviaram para fazer esse treinamento, né? É como se fosse um laboratório, mas eu já ia começar a trabalhar já. Eu ia ir com algumas pessoas, mas logo eu já faria isso sozinha. Primeira cidade foi uma que eu jamais vou esquecer o nome. Minasul, no estado de Goiás. Não sei se você conhece. Cheguei nessa cidade, não conhecia ninguém. E o evento que eu tinha que fazer era para, no mínimo, 400 pessoas. Ai, meu coração gelou. E colocar essa quantidade de pessoas no auditório, gente, cobrando delas mesmo. Elas iam pagar para estar lá, né? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? E aí eu me lembro que meu supervisor falou assim, ó, agora você já foi comigo em algumas empresas. Tá vendo essa rua aqui? Tu vai pegar e tu já pode escolher uma dessas empresas aqui, né, que eu considero adequadas para você começar, né, para você começar o seu treinamento. Aí eu falei, você já tá indo? Aí ele falou, sim, eu já vou fazer outras coisas, você já pode. E aí, você já tá pronta já, ó,
Gente do céu. Comecei a descer a rua. Aí eu falava, essa daqui não. Ai, acho que essa daqui também não. Ai, essa daqui nem pensar. Até que chegando no final da rua, eu falei, você precisa escolher alguma empresa. Não dá pra você subir essa rua de novo sem escolher uma empresa. Avistei uma bicicletaria. Eu falei, olha, essa aqui pode ser interessante, né? Pra mim começar uma bicicletaria. Me lembro até hoje o nome dessa bicicletaria. O proprietário, muito bacana, parece que foi preparado pra mim, sabe? Preparado aquela equipe. Pra me acolher, gente, pra me acolher. E aí, expliquei pra ele, né, que ia acontecer um evento e tudo mais. Gente, foi tão legal. Apesar de todo o meu frio na barriga, aquele dia até dor de barriga me deu. Eles foram pro curso, né, e depois disso eu comecei a ir mais, né, comecei a enfrentar os meus desafios, comecei a um pé aqui, outro pé ali, e tudo foi desenrolando. Eu nunca tinha levado tanto não na minha vida, né? Mas para você receber o sim, você precisa levar alguns nãos. E aí comecei, né, nesse processo. Eu tô te contando tudo isso porque é muito importante você saber como tudo surgiu, né? Por que surgiu. Então segura a onda aí. Então eu levei muitos nãos, mas eu estava decidida que eu queria essa evolução. E queria continuar na empresa crescendo. Então eu consegui montar a turma naquela cidade. Foi algo que ninguém esperava, para falar a verdade. Eles acharam que eu já não ia continuar mais na empresa, né? Que eu não ia conseguir passar no teste. E isso aconteceu há 4 Copas do Mundo atrás. Aproximadamente essa quantidade de tempo, porque eu me lembro quando eu estava na cidade, primeira vez, estava há 4 Copas atrás. Eu lembro que as empresas fechavam para assistir a Copa. Então foi isso mesmo. 4 Copas do Mundo atrás. E com o tempo eu fui crescendo na empresa. Eu não saí não, como eles achavam que eu ia sair. Mas foi difícil, muito difícil. Por quê? Você já sabe. Eu era muito reservada, não dizia não para ninguém. E aí, depois disso eu passei a continuar viajando de cidade em cidade, conforme eles viam que eu ia melhorando, evoluindo, iam me passando novos desafios, né? Empresas maiores, cidades mais estruturadas também. E aí foi indo. Aí, nesse meio tempo, quem que aparece? Isso mesmo, meu marido. Que hoje é meu marido, né? Então, meu marido trabalhava como palestrante nessa empresa. E aí, me interessei, né? Me interessei por ele, achei ele uma pessoa muito bacana. As coisas começaram a acontecer. E aí, depois de um tempo, a gente começou a namorar, começamos a ficar juntos e tal. E nesse momento aí, eu já estava ganhando bem na empresa, já estava, assim, entre uma das funcionárias que ganhava bem, né? Eu era comissionária também. Então, eu passei a viajar já nas melhores cidades, ficava nos melhores hotéis já, comia nos melhores restaurantes daquela cidade. Então, assim, já estava tendo contatos com algumas pessoas importantes. Eu já estava, assim, a meu ver, satisfeita, né? Satisfeita profissionalmente. Já estava adquirindo sucesso profissional. Pois eu já estava ganhando, naquela época que eu já tinha conhecido meu marido, já estava com ele, né? Namorando com ele. Eu já estava ganhando o que em um mês, normalmente em um mês, 45 dias era o que fechava, né? O meu mês, 30 a 45 dias, eu já estava ganhando o mesmo que uma pessoa normalmente demora praticamente aí 12 meses, né? Um ano para ganhar. Então eu considero que para aquela época eu já estava ganhando muito bem. Mas depois disso eu me casei, né, com meu marido. E apesar de estar bem profissionalmente, estar realizada nessa parte, o meu casamento começou a não ficar bem. Né? Depois desse tempo aí, meu casamento começou a ficar ruim mesmo, sabe? Começamos a ter muitas brigas, desentendimentos. Meu marido é um pouco mais velho do que eu. É um temperamento mais forte, acostumado sempre com a liderança, acostumado sempre a mandar, né, nas pessoas, em todo mundo. Começou a ser cada vez mais distante,
seco e autoritário também. E aí você pode pensar o seguinte, Jade, tudo bem, mas voltando um pouco na sua história, você disse que você era muito tímida, muito reservada, né? E aí você começou a se soltar quando você ia nas empresas, certo? Isso realmente aconteceu mesmo. Porém, com o meu marido, eu ainda era muito parecida com o que eu era antes, do tipo, eu tinha um certo receio de falar com ele, eu tinha um medo de chegar nele, eu não dizia não quando eu achava que eu deveria dizer. Então eu ainda tinha esse sentimento de não ter essa postura com ele. Nossa vida sexual foi esfriando bastante, né? Bastante mesmo. A gente já não tinha esse momento em casal, a gente já começou a não conversar mais, não tinha mais diálogo. Ele começou a passar muito tempo no celular, muito tempo no computador, começou a se afundar cada vez mais no trabalho. Quando era o momento que a gente poderia ficar junto, ele sempre preferia trabalhar, ficar horas afundado mesmo no trabalho. Então ele usou isso como uma certa fuga e eu não sabia o que fazer com tudo isso que estava acontecendo ali. Então passou a ser um nível de que qualquer coisinha que acontecesse no dia, coisa boba mesmo. Você ia olhar e falar assim, eu não acredito que vocês brigam por isso. Sim, né? Qualquer coisinha. Tal coisa, tal coisa, tipo assim. Tava começando a ficar muito difícil, insustentável mesmo. E aí, meu marido se achava certo em tudo, sabe? Não sei se você tá me entendendo. Que ele não me ouvia, né? Apesar, assim, de profissionalmente eu ter um destaque, tudo isso não valia de nada, assim, no meu casamento, sabe? Então não valia muita coisa isso. Então ele não me ouvia, ele não era carinhoso, esse tipo de coisa. E aí quando aconteciam as discussões, eu não acabava às vezes explodindo, ou na maioria das vezes eu simplesmente me fechava, ia chorar lá no banheiro também, porque eu não queria dar o braço a torcer para que ele me visse, né, chorando. Mas o fato é que isso acontecia muito, nesse período aí, tá? E aí eu me questionava se isso ia continuar acontecendo, se até quando eu ia aturar isso, e não era isso que eu pensava de um relacionamento, né? Mesmo que os meus pais não tivessem dado certo, eu acreditava que poderia ser diferente comigo e que aquele pensamento que eu tinha antes, que eu queria viver um amor, e não era isso que eu esperava, sabe, gente? Não era isso que eu esperava. Então, teve um momento aí que eu estava decidida mesmo que eu não ia continuar, sabe? Eu pensei, isso não vai rolar. Isso não vai dar certo, eu não sei como resolver isso, então, não vai dar pra mim, sabe? Então eu fiquei muito chateada porque eu realmente não queria aquilo, mas também não estava mais suportando aquela situação, sabe? Eu já não estava feliz, ele já não estava feliz também, a gente brigava muito, e já não era mais o mesmo marido, sabe? Na minha visão, do início do namoro. Então, eu não acreditava que podia voltar a ser também. Enfim, eu não sabia o que fazer, tá? Mas ao mesmo tempo, gente, não sei se você vai entender o que eu estou te falando. Não sei se você já passou por esse tipo de situação, mas ao mesmo tempo que eu pensava tudo isso, eu pensava, poxa, que eu ainda amava ele, e às vezes a gente tinha uns suspiros no meio dessa turbulência, tipo assim, às vezes aconteciam algumas coisas boas, sabe? E aí eu pensava que, a gente pode dar certo, eu acredito que, como ele já foi um dia ótimo pra mim, ele pode voltar a ser. Então tinha uns suspiros de esperança no meio de tudo isso. Então tinha muita briga, e de repente tinha uns suspiros, e eu ficava nessa guerra interna, né? Nessa guerra interna. E ok, eu não sabia o que fazer, porém, eu falei, não, eu preciso fazer algo, né? Qualquer coisa eu preciso fazer, então eu comecei a ir em busca de livros, a ir em busca de o que tinha, sabe? Cursos na igreja, terapia, tentei muitas coisas, livros de todo tipo que falava, eu comprei, desses que estava escrito relacionamento, traga seu marido de volta, essas coisas, eu comprei tudo. Eu só não fui na cartomante, mas o resto tudo eu fiz.
E tudo isso, sabe, não adiantou muito. Porque o meu marido, ele não entendia, ele pensava que ele não tinha nada de errado, que ele não fazia nada de errado, estava tudo certo. Apesar dele estar sentindo, ele achava que a culpa era exclusivamente minha e que ele não estava fazendo nada, entende? Então eu já estava, depois disso aí, dos livros, dos cursos, eu comecei a ficar um pouco sem esperança, confesso pra você isso. E aí, agora começou. A esperança surgiu de novo. Tinha uma coisa bem na minha frente e eu não tinha enxergado durante esse tempo. Veja bem. Nessa empresa onde eu e meu marido a gente trabalhava, existiam duas linhas de cursos, de treinamentos, tá? Uma das linhas era na qual eu trabalhava, eu fazia parte, que era voltado para funcionários, né, das empresas, na área de atendimento. A gente fazia um treinamento para que eles pudessem vender mais, para que eles pudessem ganhar mais, atender melhor os clientes, se destacar. Então a gente fazia um trabalho com a equipe, tá? Para que essa empresa se destacasse e eles também. Essa era a linha que eu era responsável e trabalhava. A outra linha, meu marido também fazia parte, só que ele era mais focado nessa outra linha. E eu nunca, eu nunca tinha tido esse estalo. Por que não, né? Mas ok. Essa outra linha era um outro treinamento mais exclusivo chamado, na época, Esparta, né? E era ministrado por outros palestrantes também. E o meu marido estava entre esses palestrantes. Então, o que era a Esparta? O Esparta era um treinamento para gerentes e para os proprietários, exclusivamente. Então, meio que era uma reunião secreta quase. Eu nunca tinha participado, mas sabia mais ou menos o que era, né? Então, meu marido sempre fazia, após os treinamentos que eu fazia nas cidades, após os funcionários participarem, existia esse grupo, né, mais fechado aí, onde existia um treinamento só para eles. E nesse curso aí de gerentes, o meu marido ensinava, né, de forma subliminar aos proprietários, para você entender melhor. Eles ensinavam para os proprietários, o meu marido ensinava para eles, como que eles poderiam fazer com que os funcionários deles, né, de forma inconsciente, subliminar, se esforçassem mais na empresa, porque tinham muitos funcionários dessas empresas que já trabalhavam há muitos anos. Então, eles estavam mais acomodados, né, estavam um pouco desanimados. E aí, esses proprietários não queriam que eles fossem embora, mas queriam dar um up, né? Queria que eles, voltassem, porque eram funcionários muito bons, né? Só que estavam um pouco assim, meio parados aí na questão, né? Queriam que eles fossem mais comprometidos. Acho que deu para você entender agora. E aí, era isso que acontecia nesse treinamento Esparta. Então, meu marido ensinava como os proprietários e gerentes iam implantar isso na empresa para que esses funcionários de bom coração fizessem aquilo, né? Fossem mais comprometidos. E, vamos lá! Então, às vezes, eram funcionários mais grosseiros, mais desanimados e tal. E era isso que acontecia, né? Às vezes não estava valorizando a empresa, essas coisas que acontecem. Então, nesse momento eu pensei o seguinte, olha só que interessante, a situação desses proprietários e gerentes está me parecendo muito parecida com a minha situação. Afinal, eu também quero que o meu marido, que está agindo com grosseria, que está um pouco frio, né, um pouco desanimado, pouco comprometido com o nosso casamento, volte a ser comprometido comigo. Olha que coisa, gente. Estava bem na minha frente e eu não tinha enxergado. E aí, o que você fez, Jane? Eu pensei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu quero saber o que eles falam nesse Esparta aí. O que meu marido fala aí? Né? Todo esse treinamento científico, toda essa pesquisa, né? Como falar de forma científica, como conseguir essa mudança. E eu quero essas coisas para mim fazer isso dentro do meu casamento.
Por quê? O meu marido também não queria fazer curso, o meu marido também achava que estava tudo certo, igual os funcionários achavam, né? Ele achava que não precisava nada daquilo, que eu que era o problema tal, assim como os funcionários pensam, é só o patrão que é o problema, né? Eu falei, pronto, perfeito, né? É isso. Então, foi nesse momento que a luz chegou, né? A ideia chegou. E aí, como que eu faço, né, para chegar pro meu marido e falar, olha, eu quero saber aquilo lá. Então, eu cheguei para ele e falei o seguinte, eu não falei a minha real intenção, tá? Eu não falei naquela época o que eu queria fazer, senão ele não ia me passar. Porque ele achava que não tinha nada de errado com o nosso casamento, né? E que ele não fazia nada de errado. E aí eu cheguei na maciota, tranquila, com a voz macia. Meu amor, vejo que... Olha a minha jogada. Você anda um pouco sobrecarregado com as suas palestras. E eu gostaria de aprender mais sobre esse curso que você faz aí, o Sparta, né, com os gerentes. Sabe o que eu pensei? Que se eu aprendesse, né, eu poderia o quê? Começar também a palestrar nesse curso. E fazer esse curso também. E aí eu iria livrar mais, né, o tempo para você. Né? E aí ele olhou para mim e falou, ele viu vantagem nisso. Ele viu vantagem, não viu problema nenhum nisso. E aí ele falou, tudo bem. Se você quer tentar, né? Não estava colocando muita fé, mas ele foi lá e trouxe uma caixa, sabe? Com um monte de coisas. Gravações, pesquisas, apostilas, livros, muitas coisas. E tá aqui, ó. Pega a caixa, toda sua essa caixa. E pegou e foi pra lá. Ele não fazia ideia do que eu tava pensando. Não fazia ideia. Do que eu tinha, né, preparado. E aí, beleza, gente. Comecei a estudar muito aquele material, né, a me aprofundar ali. Só que assim, todo o material tava com uma linguagem voltada para quê? Para os funcionários, né, para a realidade empresarial. Então era outra linguagem, outra forma de aplicar, outras atividades, outro tudo. Mas eu tive que fazer o quê? Eu peguei a ideia central e adaptei, né, para usar essas estratégias no meu casamento. Como que eu poderia usar isso no meu casamento? As mesmas estratégias, só que voltado para o casamento e para o meu marido. Foi o que eu fiz. Quanto tempo você demorou, Jay? Uns 4 meses. Para conseguir terminar de estudar tudo e fazer as adaptações antes de aplicar nele, tá bom? Porque eu queria seguir assim, o mesmo cronograma que eles seguiam, só que adaptado. Então, precisei fazer todas as transformações antes de aplicar nele. Ai, eu tava fascinada com tudo aquilo que eu tava descobrindo. Eu falei, gente, uou, é isso aí. Agora vai dar certo, Então, aquilo era totalmente diferente de tudo, né, que eu já havia visto antes. Nessas questões aí de relacionamento também. E também estava surpresa até para a questão empresarial, que eu nunca tinha visto isso, né? E era por isso que eles já atendiam redes muito grandes no Brasil, né? Empresas que você conhece hoje aí, muito grandes, porque era um material de ponta mesmo, né? Um método comprovado e já testado aí. Mas a pergunta que não quer calar, e aí, será que funciona no casamento também? Né? Eu pensei isso. Melhor, será que funcionaria no meu marido? No meu marido, que tinha um temperamento muito difícil, muito forte, que não me ouvia. E será que eu, né, tendo uma personalidade introvertida, ia conseguir aplicar nele isso? Porque assim, eu tinha medo às vezes de falar com meu marido sobre algumas coisas, gente. E o desafio final, né, que era aplicar ali tudo certinho. Mas tudo bem, o que eu pensei? Falei, você tá na chuva molhando, né? Você já não tá suportando mais essas brigas, então faça um teste. Vai lá e faça o teste até o final. E foi o que eu fiz. Fiquei com medo, confesso pra você. Fiquei com medo. Porque toda vez que eu falava qualquer coisa com ele, dava briga, ele achava que... Entende, né?
Então, mas eu fui de pouco a pouquinho, né, pelas bordas e fui aplicando. Eu nunca havia aplicado esse método em ninguém, tá? Só para constar, ele foi a primeira pessoa. Então, quando foi... Sabe qual que era o meu medo maior? Era porque ele, gente, dava o treinamento para essas pessoas. Então, assim, eu não queria que ele sacasse logo, assim, de cara, que eu queria testar antes, sem que ele percebesse que eu estava fazendo aquilo. Deu para entender? Então, assim, ele sabia do método, né? Então, assim, eu queria aplicar sem que ele entendesse. Mas eu tava com receio, meu coração acelerava. Eu pensei, Jaylee, você nasceu de 7 meses. Você nasceu de 7 meses, você tá aqui, tá tudo certo. Coragem, vamos lá. Então, demorou uma semana, comecei a aplicar. Demorou uma semana para eu perceber alguma pequena mudança. Uma pequena mudança. Depois de 15 dias, 15 dias já dava para notar mudanças um pouco maiores e que estava funcionando, tá? Por quê? Porque ele começou a se aproximar um pouco de mim. Não muito ainda, mas um pouco já. Coisa que não existia antes. Em 30 dias, tá? Nós já estávamos, depois que comecei a aplicar o método, nós tínhamos voltado ao diálogo, porque a gente não conversava mais como um casal. A gente só falava coisas assim, extremamente importantes, coisas do trabalho, coisas, sabe? Mas não aquelas conversas mesmo, legais, assim, como um casal, né? Então, depois de 30 dias, ele foi se aproximando, o diálogo foi voltando, tá? Depois disso, em 2 meses, eu anotei aqui para falar certinho para você, em 2 meses já havia parado praticamente, tá? 90%. Das brigas. Isso era um sonho, né? Porque eu realmente não gostava disso. Em 4 meses, o nosso casamento estava muito bem. Muito bem. A vida sexual tinha voltado. Por quê? Quando você não tá bem, vocês ficam brigados, né? O casal. Acaba que isso é um fator que é bem prejudicado, né? A vida sexual. E quando a vida sexual tá ruim, pode ter certeza que o restante tá muito pior. Muito pior. Quando o casal deixa de transar, vai vendo, né? Então, depois de 4 meses, a gente já estava com a nossa vida sexual ativa novamente. E o meu marido estava começando a fazer, né, o que eu sempre quis. Então, o que era de ele que você queria tanto? Eu queria que ele voltasse a me respeitar. Isso começou a acontecer. Que ele me valorizasse mais, né, que me enxergasse mais como uma parceira. E não como apenas uma pessoa ali que ele via como inferior, sabe? Eu queria, assim... Então, ele voltou a ser mais carinhoso. Na realidade, assim, eu vou ser muito sincera pra você. Não é que ele voltou a ser carinhoso. Ele começou a ser mais carinhoso. Porque ele sempre foi nessa parte, assim, mesmo na época do namoro, não era tanto. Então, isso foi até além do que eu imaginava, porque ele começou a ser mais carinhoso, né? Começou a ser o que ele nem era antes. Então, foi muito melhor. Então, a gente começou a fazer... voltamos a fazer algumas atividades juntos. Sabe, coisas assim... sair para jantar, ver filmes, andar de mãos dadas, abraços, beijos. E em 6 meses, meu casamento estava em um estágio melhor do que estava na fase do namoro. Então era incrível, sabe? Ver assim que realmente estava funcionando. Aí você pode pensar, nossa, Jaylee, mas essas coisas, né, andar juntos, beijos, abraços, é para você ver, né? Para você ver o nível que estava. Porque essas coisas aqui, né, são coisas básicas de um casamento, né? É você ter abraço, é você ter beijo, é você andar de mãos dadas, é você ter uma conversa gostosa, é você ter momentos de carinho, sexo de qualidade, né? Então, assim, são coisas básicas e que eu não estava tendo, sabe? Mas que são coisas muito gostosas, que são coisas muito importantes no relacionamento. E aí começou a voltar tudo isso, né? Voltar, não só voltar, mas começou a ter até coisas que não tinham antes, sabe? Que não tinha antes, lá no começo, na fase do namoro. Outra coisa que eu quero abrir um parênteses aqui para você, é que eu consegui aplicar esses passos
sem mais brigas. Então eu não precisei ficar batendo de frente, eu não precisei discutir, né? Então isso foi fantástico. E eu me senti muito confortável em fazer isso também. Tá bom, e aí, Jaylee? Nessa história toda, nesse momento eu passei a me sentir uma mulher feliz, né? Porque eu já tinha uma carreira, né? Eu tava bem no trabalho. E aí o meu casamento estava, assim, muito bacana mesmo, né? Eu já estava me sentindo muito leve no meu casamento. A convivência com o meu parceiro. Já não tinha aquelas brigas, né, que a gente tinha antes, discussão. Então, assim, eu estava bem, né? Porque aquelas brigas me causavam, assim, estresse, né? Prejudicava a minha paz, a minha saúde. Era muito prejudicada. Eu ficava muito mal depois das brigas. Desde da época da adolescência, eu tive gastrite nervosa porque eu era uma pessoa tão retraída, tão reservada, tão tímida, que as pessoas falavam as coisas para mim e eu não gostava de algumas. Então, por eu não saber, né, me posicionar, por eu ser muito tímida mesmo, eu acabava guardando isso. Então, naquela época, eu já tinha desenvolvido essa questão da gastrite, né? Então, meu estômago doía muito, mas tinha passado. Só que toda vez que eu tinha brigas com meu marido, isso voltava, né? Então, o meu corpo, a minha saúde era muito prejudicada. Então, muitas pessoas às vezes não percebem isso, né? Elas têm tantas brigas no casamento, mas parece que não é uma prioridade resolver, só que muitas coisas estão acontecendo, tipo, a saúde dela mesmo está sendo prejudicada. Então, eu passei a não ter mais essas dores, e eu tinha muito, né? A minha imunidade baixava, cada briga que acontecia, a minha imunidade baixava demais, né? Eu sempre vivia gripada, sempre vivia com infecção de urina, sempre vivia com infecção de garganta. Então, assim, não é bom, né? Mexe muito no seu emocional. E eu percebo que o meu marido também não ficava bem, né? Ele não conseguia se concentrar tão bem no trabalho, perdia oportunidades por isso. Então, assim, não era bom para nenhum dos dois, né? E depois tudo isso começou a não acontecer mais. Olha que interessante, né? Porque eu estava bem, ele estava bem, né? Tudo estava se resolvendo. E foi muito libertador, tá? Tudo isso. É uma sensação de liberdade mesmo, né? É muito, muito gostoso. E aí, Jaylee, depois disso, né? Chegou nesse ponto que você começou a ter os resultados, né? De ter paz na sua casa. Não tinha mais aquelas grosserias do seu marido. E começou a ter um casamento que começou a renascer, né? De uma forma positiva. Eu comecei a experimentar o que era ser amada, aquilo, né, que eu pensava, do tipo, uma das coisas mais belas da vida é você amar e você ser amado. Eu estava vivendo isso, e era indescritível, né, o que eu estava conseguindo fazer ali, beleza. Tinha dado certo a minha experiência, né. Só que, e depois disso, eu quis parar um pouco com as viagens, né? Eu viajava muito, meu marido também. Então, eu queria que a gente passasse mais tempo juntos e uma vida mais tranquila. Então, a gente parou um pouco com as viagens e montamos a nossa própria empresa nesse momento aqui. A gente já estava muito bem, né, no nosso casamento, a gente deu esse passo. E aí, nós entramos numa sociedade e criamos a nossa própria empresa de treinamentos, tá? Só para fixar aqui essa outra mudança que teve também. Só que é o seguinte, eu não sabia, né? Eu não tinha pensado que com um grande conhecimento que você adquire, porque eu tinha adquirido um grande conhecimento quando eu fiz essa transformação no meu casamento, né? Eu descobri muitas coisas que eu nunca tinha visto, né? Eu tinha criado, na verdade, coisas que não existiam, porque eu ainda adaptei, né, para o relacionamento o que já existia. E aí, quando você adquire um grande conhecimento, você costuma vir, né, uma grande responsabilidade também. E aí, tudo bem. Naquela época, quando eu estava infeliz no meu casamento, eu via outras pessoas infelizes também, né? Algumas pessoas até à minha volta, da minha convivência, falavam, meu casamento tá assim, meu casamento tá assado, eu não tô feliz. E eu pensava, isso só pode ser normal, né? Só pode que todo mundo passa por isso também. E aí eu pensava, o esquema é separar mesmo, tenta de novo. Então eu ia na onda, acabava falando isso também. É porque eu não sabia que era possível ser diferente, né? Eu olhava as pessoas
passando por isso, e eu pensava, eu também passo, né? Então cada um cuida do seu problema, cada um por si. Só que agora mudou, gente, nesse momento. Por quê? Eu não conseguia ver mais as coisas assim. Então, cada vez que eu via uma mulher com problemas, chateada no casamento, eu não conseguia mais ficar indiferente. Por quê? Porque eu sabia que existia uma solução. Então, eu passei a sentir culpa. Eu sentia culpa porque eu estava vivendo um casamento do jeito que eu queria e elas também queriam aquilo, aquelas pessoas ali, né? E eu pensava, se ela fizesse o que eu fiz, ela podia também ter os mesmos resultados, né? Então eu comecei a sentir culpa. Antes eu não estava nem aí, porque cada um que cuide do seu problema, porque eu também passava por dificuldades no meu casamento, então você passa no seu, cuide do seu, que eu cuido do meu problema. Só que agora não. Agora mudou. Né? Eu tinha aprendido e tinha resolvido. E aquela mulher não sabia do que eu tinha aprendido, entendeu? Então eu comecei a sentir uma grande culpa dentro de mim. E eu fiquei pensando assim, será que foi sorte? Será que foi acaso? Né? Sei lá. Então, assim, resumindo, por ser tímida e mais retraída, gente, eu nunca pensei, nunca tive vontade de ser palestrante, né? Então, o meu trabalho ele era mais fechar os negócios. Então, eu falava com poucas pessoas por vez, né? Eu nunca tive essa aspiração, eu quero ir lá e ser palestrante, eu quero ser mentora, eu quero ser... Não. Então, eu nunca tive isso, eu nunca pensei nisso, né? De ficar lidando com muitas pessoas. Então, eu montava E depois que eu virei sócia do meu marido, eu parei também com as viagens. Então, eu ficava mais no administrativo. Então, para mim, estava muito confortável. Muito mesmo. Eu lidava com poucas pessoas. Então, essa questão, nossa, vai ser a palestrante, vai ser a mentora, nunca passou pela minha cabeça. Nunca. Eu só falei aquilo naquela época para o meu marido porque eu queria ter acesso ao material. Você lembra, né? Então, eu estava muito confortável e eu pensei, pra quê que eu vou caçar cabelo no ovo? Fica do jeito que você tá, Jaylee, fica aí. Não vai caçar coisa. Então, eu tentava ignorar isso quando chegava até mim. Sempre que via uma mulher falando do casamento, sempre que eu via, eu ficava sabendo, eu tentava simplesmente ignorar, que aquilo não tinha a ver comigo. Né? Mudava de assunto. Porque tá muito bom pra mim e eu não quero mexer no que tá quieto. Não quero. Então, eu tentava fugir muito disso, né? Fingia que não era comigo. Mas, quanto mais eu melhorava o meu relacionamento, porque isso não para de acontecer. Depois que você descobre isso aí, você vai fazendo, você vai cuidando, você vai fazendo manutenção, e o negócio vai começando a ficar cada dia melhor, o tal do casamento. Vai ficando cada dia melhor. E até hoje, tá melhorando. Cada dia mais. Então, quanto mais melhorava naquela época, mais culpa eu sentia. Olha só. Eu me sentia uma pessoa egoísta. Egoísta. Porque eu sabia a resposta, né? Pelo menos assim, tinha funcionado para mim, né? E também, assim, não era uma coisa que essa mulher, que eu poderia indicar um livro para ela. Tipo, vai ali, minha amiga, e compra esse livro que vai acontecer a mesma coisa com você. Ou vai ali e faz tal coisa. Não tinha nada. Eu tinha feito isso só no meu casamento. Então, assim, ninguém conhecia nada sobre isso. Eu sabia a resposta. Mas eu não queria, entendeu? Dar esse passo. Tudo bem, e eu fugia disso. E aquilo ali, me martelando. Até que um dia foi a gota d'água. Fui na minha depiladora e ela estava diferente. Um pouco triste. Perguntei o que era. Ela falou, Jaylee, olha, é o seguinte, já tem 17 anos que eu sou casada, e ela abriu o coração dela pra mim, e eu falei, pra quê, né? Pra quê? Mas ela abriu o coração dela pra mim, e disse que estava pensando na separação, mesmo não querendo, mesmo ainda amando o marido, eles tinham muitas brigas, estava ficando insustentável, aquela mesma coisa que aconteceu comigo, né? E ela não estava sabendo o que fazer, eles tinham 2 filhas lindas, maravilhosas, e eram muito apegadas com o pai. Então, assim, em relação às filhas, com o pai estava ok, né? Ele era um ótimo pai, só que o casal não estava se entendendo, tá? O casal. Então, eles brigavam demais
E os dois estavam sofrendo, né? E aí ela abriu o coração dela. E ela estava pensando no divórcio. Mas, ao mesmo tempo, ela não queria, mas já estava com o pé lá. E falou que na próxima semana, possivelmente, iria procurar um advogado. Ah, minha gente. Aquilo mexeu fundo comigo. Eu senti um nó na garganta. Senti vergonha. Fiquei com vergonha. De mim mesma naquele momento ali, sabe? Porque cada palavra que ela ia falando, tipo, eu via que ela estava sofrendo, né? Aquele sentimento, as mágoas. E ela só não chorou, eu acho, ali na minha frente, porque eu só era cliente, né? Mas ela estava querendo chorar. Estava querendo chorar. E eu me sentindo muito culpada. E aí aquela voz dentro de mim, aquela voz dentro de mim, aquela voz dentro de mim. Fala pra ela, né, que existe uma forma que você descobriu. Fala pra ela que ela pode tentar mudar isso. Então eu tentava ignorar essa voz. Não, isso não tem a ver comigo. Isso não tem a ver comigo. Mas aí a voz falou mais alto. Aí eu falei comigo mesma naquele momento, né? Aquele diálogo interno. Falei, ok. Tá? Eu vou falar pra ela. Mas eu vou falar só uma vez. E sigo a minha vida. Eu vou falar só uma vez e pronto. Tá? Aí eu disse pra ela. Eu falei, aconteceu isso comigo há uns anos atrás e não sei se vai funcionar com você, mas você pode tentar. Né? Eu descobri uma forma de acabar com as brigas no casamento, fazer o marido voltar a respeitar, valorizar, e é todas essas coisas que eu já te contei aqui. É ter amor, ter respeito. E você teria interesse? Nossa, pra que eu falei isso, né? Nossa, ela ficou, Claro, Jane, né? Eu vi uma esperança ali. É tudo que eu queria, eu já tentei tantas coisas, nada deu certo. Se deu certo pra você, né? Pode dar certo pra mim. E aí, sentei com ela e contei tudo. E também eu tinha alguns textos, porque eu não tinha aula gravada, não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Mas conforme eu ia estudando, eu ia anotando, né? Naquela época. Eu ia anotando a estratégia que deu certo, que mais funcionou e tal. E aí eu passei para ela alguns materiais também, que eu tinha lá no computador. Mas sem muita pretensão, gente. Porque eu não queria muita pretensão, lembra? Eu falei, você vai seguir esses passos, né? Vai aplicar no seu marido, não precisa falar nada com ele, apenas siga isso daqui, tá? Você vai fazer isso por uns 3 meses. Então eu falei pra ela, antes de ir lá no advogado, você tenta por 3 meses, tudo bem? Você consegue aguentar 3 meses? Ela falou, claro que sim. Né? Vou aplicar tudo direitinho. E ficou assim a nossa conversa. Depois disso daí, eu tive que viajar, fiquei algum tempo fora e voltei depois nessa cidade, novamente. Marquei o horário com ela. E a curiosidade, né, tava muito grande. Depois a gente não manteve contato. E eu, assim, na verdade, eu queria me sentir um pouco aliviada. Tipo assim, eu acho que ela nem fez isso. Acho que ela nem seguiu. Nem testou. Era esse o meu pensamento. Acho que ela deixou pra lá. Entendeu? Mas eu tava curiosa pra saber, né? Aí marquei e fui lá. E o que aconteceu? Eu cheguei lá, deixa eu ver. Eu não liguei pra ela, eu não falei com ela antes. Cheguei lá, já tava me esperando na porta. Num sorriso de orelha. Eu falei, tô achando que ela testou. Tô achando que deu certo, né? Aí ela falou assim, Jaylee, olha, muito obrigada. Muito obrigada, porque assim, eu não tinha mais esperança, mas comecei a aplicar tudo certinho, um passo aqui, outro ali, um passo aqui, outro ali. E nesse momento, a gente tá muito melhor, né? Eu tô ainda no processo, mas eu já sinto, assim, aquele gostinho de quase lua de mel, ela falou. Coisas que a gente nem tinha mais, nem... Tava acontecendo exatamente igual com a depiladora, gente. Tava acontecendo muito parecido. Aí nessa hora eu fiquei meio assim, que tipo, eu fiquei feliz por ela, mas ao mesmo tempo, lembra, né? A voz voltou a me incomodar. E aí ela contou, né, como foi, os detalhes, toda empolgada, e eu falei, e agora? O que eu temia aconteceu. O que eu faço, Brasil? O que eu faço agora? O que eu faço? Então voltou aquele pensamento, né? Eu estava na minha vida tranquila, só no administrativo,
E eu pensei, como que eu vou ignorar de novo isso, né? Como que eu vou ignorar isso de novo? Tudo bem. Vi que funcionou, mas o que eu pensei? Eu acho que isso só funcionou comigo e com ela. Não vai funcionar com outras mulheres, né? E aí parece que quanto mais eu olhava em volta, parecia assim, que vinha notícia, todo lugar que eu olhava tinha notícia de divórcio, ligava a televisão, notícia de divórcio, não sei quem divorciou depois de não sei quantos anos, nossa, que tristeza. Parece que eu via tudo isso, começou a aparecer tudo isso na minha frente. Notícias, 7 a cada 10 casamentos acabam em divórcio. Esses dados começaram, tudo que eu olhava parecia que tinha isso, né? Qualquer coisa tinha isso. Eu acho que era porque eu estava com aquela questão, né? Então a gente passa a visualizar mais essas coisas. Então eu vi que foi difícil para mim, né? Comecei a me lembrar de muitas coisas, dos meus pais, do meu próprio relacionamento, dos filhos que sofrem com isso. Então aquilo começou, sabe, a ficar na minha cabeça. Mas, de novo, vinha aquilo, né? Jaylee, mas você nunca pensou em fazer isso. Jaylee, mas você é mais tímida. Jaylee, mas tal coisa. E aí eu falei assim, tá bom. Vou fazer uma tentativa, uma jogada final, tá? Porque eu acho que isso foi só acaso. Foi sorte. Então, se isso não funcionar, essa última tentativa, eu volto pra minha vida normal e esqueço esse negócio. Beleza. Eu resolvi fazer o seguinte. Eu resolvi, naquela cidade onde eu estava, marcar uma turma, né, pequena, com 17 mulheres. Foi bem simples mesmo. Numa sala lá. E elas bem empolgadas. Sempre tive alunas maravilhosas, desde a primeira turma. Desde a depiladora, né, foi minha primeira. Mas depois essa segunda turma, essa primeira turma, né, que foram outras pessoas. Então assim, ó, nessa turma tinha gente de todo tipo, né? E isso foi ótimo pro teste que eu estava fazendo. Então elas tinham maridos diferentes, uns eram mais grosseiros, outros eram mais apáticos, umas mulheres eram recém-casadas e as outras já estavam, tinha uma que estava casada há mais de 40 anos. Então assim, estava bem diversificado, sabe? E eu queria validar, de verdade, porque eram pessoas bem diferentes, eram situações diferentes, maridos diferentes e idades diferentes. Eu falei, beleza, agora vai dar certo. Eu queria fugir, né? E eu cheguei para elas e falei, ó, é assim, 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 vocês vão testar, vou acompanhar vocês, para ver. E, gente, deu muito certo. Deu muito certo. Então, isso foi aproximadamente uns 7 anos atrás, essa primeira turma que eu fiz. Bem improvisado mesmo, tá? Eu apliquei lá o método bem improvisado. Eram 17. 16 delas tiveram resultados muito positivos, né? Acabaram com as brigas, né? Cada uma tinha um problema diferente, mas resolveram, tá? Resolveram. Apenas uma não deu certo. Porque depois a gente descobriu que o marido, ele contou que ele não gostava de mulher e sim de homem. Então, assim, não tinha muito que a gente pudesse fazer, né, por ela também. Então, ela seguiu, mas ela pôde aplicar aquilo depois, que ela casou de novo depois, né? E funcionou também. Então, assim, eu nem sei se eu posso dizer que não funcionou para ela, porque depois ela acabou aplicando no próximo relacionamento. Mas não naquele que ela testou no primeiro. Deu para entender, né? Então, assim, 6 meses, né, foi o tempo que eu fiquei observando esse grupo, tá? Fui aperfeiçoando, fui observando para ver como seria e deu muito certo. Só nesse caso aí que eu te falei também. Da mulher que o marido não gostava de mulher e sim de homem, tá? E aí eu fiquei feliz sim com o resultado, fiquei feliz por elas, mas realmente fiquei preocupada, porque agora eu não tinha mais desculpas. Realmente eu vi que aquilo funcionava, e eu vi que transformava vidas, famílias, né? Os filhos iam crescer num ambiente totalmente diferente, então assim, não tinha mais desculpa. E aí eu tomei uma decisão ali. Cheguei para o meu marido e falei tudo para ele, né?
Então, nesse momento, ele já sabia que eu tinha aplicado algumas técnicas nele, mas não tão profundamente. Abri meu coração, falei tudo o que tinha acontecido, falei que praticamente criei esse método, né, porque eu desenvolvi novas estratégias baseadas naquela lá, que ele tinha me passado, do Esparta, lembra? E aí ele falou assim, olha, tudo bem. Ele já estava muito feliz, né, gente? Ele já estava vivendo um casamento completamente diferente. Então, ele pensou nos outros caras, né? Os outros maridos também naquele momento, eu acredito. Por quê? Ele estava em paz comigo, a gente estava vivendo um novo nível de relacionamento. Então, ele super, super me apoiou mesmo, desde aquela época, né? A fazer esse trabalho. E aí ele falou, eu acredito que você vai ajudar muitas pessoas. Eu falei, mas eu vou sair do administrativo, hein? Ele falou, tudo bem. Vai, né? E faça isso. Isso é muito mais importante, né? Então, ele me apoiou desde o começo. Foi ótimo isso também, né? Esse apoio. E eu me afastei das atividades administrativas e comecei, né? Comecei a fazer isso e a ensinar as mulheres a esse método, a acabarem com as brigas, né? Nos casamentos. E também observei que era muito mais importante, né? Eu fazer esse trabalho ajudando essas mulheres a terem um casamento transformado do que necessariamente ajudar os empresários a terem mais lucros e mais lucros. Então, acho que foi uma decisão acertada, que eu senti mesmo, né, que me incomodava. Então, foi aí que começou, tá? Que eu realmente mudei de área, né? Mudei de função mesmo. E aí eu passei a ajudar, né, mulheres principalmente reservadas, né, como eu era, como lidarem, né, com maridos de personalidade forte, né, e sem brigas ou discussões, porque elas também não queriam aquilo, né, elas fugiam de brigas assim como eu. Elas queriam resolver, colocar os limites, sem discussões, com elegância, respeitando o parceiro também, né, não é porque ele age assim, que ela queria agir assim, que não resolvia de nada. Então foi aí que começou. E desde então eu comecei a ministrar os cursos. Tá? Isso tem... que eu vim para o online já tem 4 anos. Tá? Eu vim para a internet. Porque eu queria atingir mais pessoas, né? Não só no Brasil, mas no mundo. E hoje, nesse exato momento, eu atendo aí, eu ensino esse método, né? E atendo alunas em mais de 36 países diferentes. Olha só que coisa. Então, em mais de 36 países, existem mulheres que aplicaram esse método, estão aplicando e estão vivendo, né, um novo nível de casamento. Um casamento cheio de amor e respeito. Tenho alunas no Líbano, países árabes, no Japão e nos lugares mais remotos que você possa imaginar. Tem aluna lá, tá? E aqui no Brasil, claro, né, é o meu mercado maior. Aqui no Brasil tem milhares de alunas minhas, de mulheres, né, que já têm o seu casamento aí, que já têm os seus casamentos transformados. E lá na comunidade do Facebook vai ter muitos depoimentos delas abrindo o coração, né, falando como foi o processo também. E vai ser muito legal se você puder depois entrar na comunidade lá, participar, assistir, comentar mesmo, contar a sua história, vai ser muito bacana. E aí, o que aconteceu depois, Geile? Nesse tempo aí, né, nesses 4 anos, as pessoas começaram a me conhecer, né? Então, hoje no YouTube já possuem vídeos com mais de 3 milhões de visualizações. O meu canal hoje é um dos maiores, né, no país, voltados especificamente para mulheres, né, que querem saber como acabar com as brigas, como colocarem os limites, né, no relacionamento, sem brigas. Né? Eu tenho aluna de todo tipo, gente, eu fico muito orgulhosa disso, que é muito amplo, né? Tem desde de mulheres que são secretárias, que são diaristas, né? E elas falam, Geile, total, né? Tô fazendo as diárias e vou fazer um método. Desde mulheres casadas com políticos, com pregadores aí de grandes instituições religiosas. E também esposas de homens muito conhecidos aí, nacionalmente, tá? Então, isso era algo totalmente impensável para mim,
há uns 20 anos atrás, né? Aquela jovem reservada, romântica, né? Tímida, introvertida, que passou por muitos problemas no casamento. E hoje ter alunas e seguidoras em tantos países, né? Diferentes. E por que, Jaylee, você está me contando tudo isso? Porque às vezes você olha e pensa assim, mas ela nunca passou por um relacionamento assim. Mas ela fala, né? Ela vem aqui na câmera e fala e faz os treinamentos e tal, ela é super não sei o que lá. E você vê que não tem nada disso, né? Eu tive um começo também, né? E eu nunca pensei em fazer isso, na verdade, lá atrás, né? Eu achava que não era possível, que eu não ia conseguir, que eu nunca ia conseguir chegar para o meu marido e com respeito, né? E falar que eu exijo respeito também. E sempre fugi muito dessa questão. Então, às vezes, você está aí na sua casa com alguns problemas e você pensa que não tem solução, que não é possível. Nossa, a Jaylee vem aqui, mas a Jaylee tal, né? E eu quis te mostrar a minha história bem nua e crua mesmo, para você ver que eu sou como você, né? Que essas questões que você enfrenta, eu também já enfrentei. Os medos que às vezes você tem, eu também já tive. Eu também já achei que não era possível. Eu também já pensei como a maioria, é só separar, é só trocar, que vai se resolver no próximo relacionamento. Eu também já quis chutar o balde sem tentar. Eu também já tive muitos medos, já chorei no banheiro, já fui grossa, já fui explosiva, já fiz essas coisas. Já tudo isso. Então, eu quis te contar o começo do método, né, para você ver como é possível. Tá? E agora eu vou te explicar, né, eu vou começar aqui, depois que eu já te contei a história, né, como eu cheguei em tudo isso, como que você pode fazer as mudanças no seu casamento também, da forma que você deseja. E agora eu vou começar a explicar para você como que é esse método, tá? Qual foi essa descoberta? Porque eu falei que eu descobri o método que ele funciona, né? Agora eu vou explicar para você por quê, tá? E a grande descoberta foi o seguinte, mais de 90%, tá? 90% das decisões que nós tomamos ao longo do dia são tomadas pela parte inconsciente dele. Jaylee, agora começou, né? Se prepara que agora começou. O seu cérebro e o cérebro do seu marido não é uma peça única só, como a gente imaginava, né? Às vezes a gente por muito tempo se imaginou isso. Ela é composta de 3 partes. Imagina 3 centros de tomada de decisão, tá? E não só um, como a gente imaginava. Então, um desses centros aí é chamado de cérebro primitivo, tá bom? Então, ele toma as decisões relacionadas à sobrevivência, né? A necessidades básicas. Vou tentar explicar de uma forma muito fácil para você entender. Vai anotando aí quem está fazendo o resumo. O outro centro aí de tomada de decisão é o sistema límbico. O sistema límbico é quem toma as decisões aí relacionadas às emoções, né? As suas emoções. E o outro é chamado cérebro racional, que toma as suas decisões aí lógicas e racionais. Deu para entender? Então talvez você já tenha até ouvido falar sobre isso, né? Só que a parte que você talvez não saiba é que esses 3 centros de decisões do cérebro não possuem o mesmo tamanho. O que eu quero que você compreenda é que, por mais que você já tenha entendido que são 3 cérebros, ok, eles não têm tamanhos iguais, então eles não tomam decisões igualmente. Então, assim, não é como você pode pensar assim, nossa, uma hora um toma decisão de tantos % igual a esse. Não é assim que funciona, tá? Então, eles estão mais para irmãos, um irmão mais velho que possui 70% da empresa, um irmão do meio que possui 20% e um irmão caçula que possui apenas 10% das ações aí da empresa. Então, eu tô te dando esse exemplo dos irmãos porque isso acontecia muito. Lembra na época que eu te contei na história que eu viajava nas empresas? Então, assim, quando eu ia na empresa, quando tinha muitos sócios, por exemplo, 3 sócios, né? Eu sempre, na minha visão naquela época, eu pensava que os 3 sócios tomavam decisões iguais, né?
tinham o poder de decisão idênticos ali. Então, às vezes eu ia num supermercado, numa rede de lojas, enfim, e lá tinham 3 sócios. E aí eu ia lá, né, e falava com um dos funcionários, aí ele falava, tem 3 sócios, mas eles, né, pode falar com qualquer um deles. E às vezes eu sempre acabava falando com o que era mais acessível, né? Só que o que acontecia? Né? Por mais que eles eram sócios, eles não tinham partes iguais na decisão. Então esse que era mais acessível, me atendia, eu conversava com ele, e ele até gostava da questão lá da proposta do curso, queria ir e tal, só que eles não tomavam decisões igualmente. Lembra? Aí depois vinha o outro lá que tomava decisão mesmo e falava, não tenho interesse. E eu já tinha perdido muito tempo naquela empresa. Então, às vezes, eu apresentava tudo, tinha um trabalho de falar com a equipe e tal, e na hora de fazer o fechamento, quem decidia não era esse sócio, né? Era o outro que tomava mais decisão. E acontecia com casais também. Às vezes eu chegava, né? E aí a esposa falava, não, já pode... Eu jurava que era o marido que decidia e, na verdade, quem decidia mesmo ali era a mulher. Ou o marido falava, pode falar com a minha mulher mesmo. Só que eu apresentava tudo para ela e depois, quando ela ia pegar o sim dele, não dava certo. Ela não conseguia e aí ele falava, não, a gente não tem interesse. Então, assim, para você ter uma ideia do que eu estou te falando, só para você entender. Tá? Então, acabava que ele não autorizava o pagamento. E ele, o que isso tem a ver com o meu marido? O que tudo isso tem a ver? Essas 3 partes do cérebro do seu marido, que são responsáveis pelas decisões de como ele age com você, ao longo do dia, são exatamente como esses sócios das empresas que eu acabei de falar para você, que eu visitava. O que eu quero te dizer é que, possivelmente, até o dia de hoje, todas as suas tentativas, tá? De obter mudanças aí no seu casamento, né, na forma de agir do seu marido com relação a você, né, e o comportamento dele no dia a dia dentro de casa, foram direcionadas, tá? Ao sócio caçula, que é aquele que tem a porcentagem bem menor da empresa, que vive na cabeça do seu marido, que é o chamado neocórtex, ou, como eu disse antes, o cérebro racional. Esse cérebro racional do seu marido, ele é aquele que pensa logicamente, lembra? E é o que entende a linguagem articulada, né? É esse que entende. No entanto, esse cérebro do seu marido é a menor parte do cérebro dele, ou seja, ocupa menos de 10%, na verdade, do cérebro dele. E por esse motivo é responsável por menos 10% das decisões que o seu marido toma ao longo do dia. Sabe por que o neocórtex é chamado assim? Porque neo significa novo. Ele tem esse nome porque é a parte mais nova que apareceu na evolução do cérebro dos mamíferos. Então você pode até depois, se quiser se aprofundar nisso. Então os demais animais, como cachorro, gato, vaca, não possuem neocórtex. E por esse motivo não conseguem se comunicar com a linguagem articulada como nós fazemos. Só para você entender, porque às vezes você fala com seu marido, você já fez várias tentativas e ele faz totalmente o contrário do que você pede, ou ele não faz o que você pede, ou ele não tem a transformação, tá? E aí você pensa que não está dando certo, né? Que você não consegue, que esse casamento não tem jeito. Mas você logo vai entender o porquê. Então, por esse motivo, tá bom? Foca aqui. Você não vai ver um cachorro construindo um prédio, ou mesmo escrevendo uma poesia. No entanto, mesmo que o neocórtex pareça algo incrível, ele ainda é muito pequeno. Ele é um bebê caçula, lembra disso? Entre os 3 sócios na mente aí do seu marido. Eu vou chamar esse cérebro menor, o caçula, de Danny, tá? Para ficar mais didático para você. Na verdade, eu sempre pensei que 100% das nossas decisões fossem tomadas pelo nosso cérebro racional. Eu não sabia dessas outras 2 partes aí, né? Eu achava que esses 2 serviam de suporte para o cérebro racional e que a gente sempre sabia o que a gente estava fazendo e tomando a decisão ali muito racional, muito lógica. Eu sei o que eu estou fazendo. Mas não é assim não, viu? Na verdade, isso é uma ótima notícia para você. As coisas serem assim. Porque já pensou se a gente fosse tudo lógico, muito lógico, ia ser como os robôs, sempre tomando as decisões racionais ali. Analisa só, quando você pede para um computador apagar um arquivo, ele vai lá e apaga, né? Ele segue a ordem 100%. É lógico. Mas conosco não é assim. Quantas vezes aí, por exemplo, você já não decidiu ler um livro, começar a academia, aprender um novo idioma, fazer X coisa, começar a acordar cedo, tocar um instrumento. E quando viu, estava lá
fazendo as mesmas coisas de antes da sua decisão. Você já parou para pensar sobre isso alguma vez? Por que você está me explicando isso, Dilly? Porque você é um ser humano e o seu marido é um ser humano. Você precisa começar a entender primeiro como essas coisas funcionam. Então, assim, se as nossas decisões fossem tomadas 100% pelo cérebro racional, não estaríamos com 80% aí da população mundial com problemas de saúde por obesidade, né? Eles sabem que frutas e vegetais e verduras são melhores do que o sandubão, do que o sorvete, do que o bolo recheadão, né? Do que as guloseimas. Então, quase todo mundo quer ter uma alimentação saudável, né? Quer estar mais em forma, mas a minoria das pessoas conseguem se alimentar corretamente. Então, assim, se fosse só o racional, que não, a gente sempre sabe o que está fazendo. É o meu racional que está no comando, eu sou racional. Eu tenho decisões lógicas, já tomei essa decisão e pronto, acabou. Não tem esses outros dois cérebros. Quem toma a decisão aqui é o caçula, entendeu? Então, se fosse assim, só para você entender, tá? Essas decisões que você toma racionalmente, logicamente, do tipo assim, verduras faz bem para o seu corpo, tá? Você tem que falar, exercícios físicos é ótimo para você. Então, isso são decisões que você toma. Tipo, eu tomei a decisão de que eu vou fazer isso, porque é racional, lógico ali. É bom para você, né? Só que existem os outros dois cérebros, né? E eles são maiores. Por isso, por causa deles dois, que eu vou explicar agora, é que você não consegue fazer isso aqui. Então, é só para você entender. E o cérebro emocional, Jaylee, que é o sistema límbico, né? Vou chamar ele de Brad. Será que... Lembra lá da época que você, da adolescência, quando você se apaixonava lá por algum rapaz lá? Você pensa, não, eu racionalmente me apaixonei por esse rapaz. Será que não é o contrário? Depois de um tempo, você olhou pro garoto e falou assim, aonde que eu estava com a cabeça que eu fui me apaixonar por ele? Entende? Aí você, opa, como se você desse uma acordada. Aí você pensa que, logicamente, você tinha tomado aquela decisão. Só que não. Quantas vezes, na hora da raiva, né, que são emoções, né? Na hora da raiva você falou coisas que não devia, né? Você magoou pessoas. Então isso não eram coisas do cérebro racional, e sim do emocional, né? Do límbico. Aí depois você, nossa, se arrependeu de ter falado aquilo, mas você já tinha falado na emoção ali. Aí você acabou falando. Racionalmente você sabe que agir assim é errado. Então você entende o que eu estou te falando? Eu quero dizer que você não está no controle das suas ações como você gostaria, da maioria das suas ações. E se você me disser que não faz, Jay, isso aí é conversa, eu não faço nada ilógico. Né? Como, por exemplo, eu me inscrevi na academia e nunca fui. Você nunca fez essas coisas. Né? Comprou o livro e ficou lá empoeirando, nunca leu. Continua nas redes sociais ao invés de estar fazendo aquilo lá que você logicamente, racionalmente sabe que é mais importante. Então, se você nunca fez nada disso, eu realmente diria que você é uma pessoa 100% racional e lógica. Porque você tomou uma decisão aqui, toda decisão racional que você toma, você vai lá e cumpre. Tipo assim, é quase um robô. Mas se você já fez alguma dessas coisas, saiba que a culpa não é do seu cérebro racional, que tomou a decisão ali. Mas sim a questão dos outros dois cérebros, né? Dos outros dois centros de decisões, que você às vezes desconhecia, mas que existem na sua mente. E no seu marido, é a mesma coisa. Então, falando do seu marido, o que eu quero dizer até agora é que 90% das decisões que ele toma também, dos comportamentos que ele tem, também não são tomados pelo racional ali. E sim pelos outros dois cérebros, pelos outros dois centros de decisão inconscientes dele, que são o cérebro primitivo e o sistema límbico. O primitivo eu chamo de Mike e o sistema límbico eu chamo de Brad. Só para você gravar, Brad, Mike. E aí ele anda metendo os pés pelas mãos aí com você, né? Na hora de agir adequadamente, com comportamentos inadequados. E aí o que você faz normalmente com tudo isso? Você vai lá argumentar, reclamar, discutir com qual cérebro? Racional dele, que é o DN, né? A gente deu o nome de DN. Só que aí que acontece a confusão. O DN é o caçula. E não foi ele que fez as lambanças dos outros dois cérebros, né? Ele é o racional. E aí você chama a atenção do seu marido falando, reclamando para que cérebro? Para o DN, para o racional. Mas essas coisas que o seu marido está fazendo, não foi o DN que fez.
E aí, quando o seu marido pensa, ela tá falando comigo, com o meu racional, ele se arma, o Denis se arma e contra-ataca você. Aí que acontecem as brigas, o diálogo não ocorre, os ataques acontecem e nada dá certo. Você fica frustrada com as suas investidas. Levados pela mente inconsciente. Isso não é interessante? Muito do que fazemos é inconsciente. As decisões que tomamos são quase ditadas para nós. Eu sempre penso, quem está no comando aqui? Sabe? Quem é que manda no show? Quanto controle nós realmente temos? As influências inconscientes estão lá em todo lugar. E à medida que as pesquisas avançam, elas nunca vão para outro lado. Nunca dizem, pensávamos que essas coisas eram inconscientes, agora descobrimos que são conscientes. Não, é o oposto. Todas as coisas que pensávamos, porque achávamos que tudo era consciente, menores, tornaram-se o incrível homenzinho que encolhe na cabeça. O circuito inconsciente na nossa mente sempre terá a última palavra. Cientistas estimam que esses circuitos podem processar simultaneamente 200 mil vezes mais dados do que a mente consciente. Isso é porque a nossa mente consciente está limitada ao córtex cerebral, uma camada enrugada de 1 milímetro de espessura que envolve o nosso cérebro como uma touca de banho. Cerca de 15 bilhões de neurônios podem se conectar para ativar novas redes em frações de segundo. Contudo, os impulsos elétricos do pensamento consciente devoram mais energia do que os músculos de um atleta profissional. E é por isso que o nosso cérebro normalmente tenta se virar sem a nossa mente consciente. Talvez esse seja o motivo de termos tão pouca influência sobre o que somos e o que fazemos. Então, assim, para piorar as coisas, a maioria do material que tem nesses livros de relacionamentos, né, disponíveis por aí, são coisas que não existem. Isso não está nesses livros. Tá? Esse tipo de explicação não existe lá. Esse tipo de informação, né? Mas esse tipo de informação já é usada pelas empresas, como eu disse antes, né? Era usado pela nossa empresa lá na época. E é usado até hoje pelas empresas de publicidade, vendas. Já existe há muitos anos no mercado. Ou seja, esses materiais ensinam técnicas que na maioria das vezes dependem da boa vontade do marido. Então, essas coisas tradicionais, né? Era o que aconteceu comigo naquela época, assim, não é porque eu já não tinha pesquisado. Tinha, mas tudo falava que o meu marido precisava participar. Muito ultrapassado, gente, isso daí. Muito ultrapassado. Por quê? Né? Precisa do parceiro querer, precisa da boa vontade, do cérebro racional, vamos lá e tal. E você acabou de entender, não é o caçula, né? E sim os outros dois lá, que tomam a maior parte das decisões. E aí você, às vezes, fica muito tempo dependendo da boa vontade do marido, né? De falar ali dele logicamente, racionalmente tomar essa decisão. E aí fica tempo num casamento com brigas, num casamento um atacando o outro, sabe? Que foi o que aconteceu no meu caso. O que acontece na maioria dos relacionamentos que estão enfrentando isso, né? Então, esse conhecimento sobre os 3 centros de decisões que todos nós possuímos, não é algo assim que eu estou criando agora aqui, tá, gente? Não é algo novo. Isso aqui que eu estou te falando é algo que já existe, já foi provado há muitos anos. É só pesquisar aí por cérebro trino, né? Pesquisa assim que vai ser mais fácil você encontrar mais informações sobre isso. Então não é algo na internet, pode pesquisar. Não é algo que eu estou inventando aqui agora. É algo que já existe, já foi assim encontrado uma infinidade de artigos, né, científicos sobre isso. Livros falando disso. E não apenas isso. Né? Se você ainda acha que a maior parte das nossas decisões são tomadas pelo nosso lado racional, saiba que uma das primeiras pessoas, inclusive, cientificamente, né, falando, constatar isso, foi Freud. Né? Você pode pesquisar também sobre isso. Ele foi uma das primeiras pessoas do meio acadêmico a dizer que existia alguma parte na mente das pessoas tomando as decisões por elas, né? Sem elas perceberem, que ele chamou de inconsciente. Entende? Só que assim, não é só como pensava também, do tipo, imaginava-se que tinha o racional ali, né? Beleza, descobriu, ok. E que tinha o inconsciente. Só que fora isso, tá dividido esse inconsciente. Tá dividido, entendeu? Ainda tem outro sócio aí. Então não é só o primitivo, como pensava antes, né? Tem o límbico. E aí que tem, e depois tem o racional. Por isso que eu acho incrível essa pesquisa dos cérebros trino. Porque é realmente isso. Faz todo sentido. Então, assim, o que a empresa onde eu trabalhava, que meu marido trabalhava, né, fazia, era ensinar
os gerentes e os proprietários a induzirem na empresa novos comportamentos, tá? Desses centros de tomada de decisão na mente inconsciente dos funcionários. Eles nem sabiam o que estava acontecendo, sabiam que algumas coisas estavam sendo implementadas, né? Mas não faziam ideia. Então, esses proprietários e gerentes participavam do curso, aprendiam algumas técnicas e implementavam lá. E esses funcionários, na verdade, era muito bom para eles, né? Esses funcionários começavam a ficar mais comprometidos, mais avivados, começavam a ter mais resultados. Então, era algo positivo para eles, né? Só que não precisava chegar para o cérebro racional do funcionário e falar, ó, você não é comprometido, você tal coisa, preste mais atenção, você tal. Não, porque isso eles já tinham feito. E isso é o que a maioria das pessoas fazem. Das esposas também, das tentativas das esposas em seus casamentos, né? Elas já fizeram isso. Eu já tinha feito isso, né? Olha, você tem que se movimentar, hein? Você tá fazendo muita coisa errada aqui, você tá fazendo isso de errado no casamento, você tá fazendo isso de errado. Então, assim, chamando a atenção do racional, pra pessoa, né, acordar ali. Só que, lembra que é menos de 10%. E é o caçula. Não é esse caçula que tá fazendo as coisas. E é muito mais fácil, né, muito mais efetivo você falar com os outros 2 sócios. Que é o primitivo e o límbico. Muito legal isso, né, gente? Nossa! Quando eu comecei a descobrir isso na época, eu falei, uou, é isso. É isso, é isso. E eu fiz isso, exatamente. Eu peguei esse método, que era usado para fins comerciais. Por que que tu acha, amiga, que tu compra essa bolsa aí? Né? E tu, eu nasci, né? E pronto, eu tomei a decisão de comprar tal coisa, porque, nossa, eu tomei a decisão, logicamente, de fazer isso. E você sabe que não é. Então, as empresas de publicidade, as empresas descobriram isso. Então, você sempre acha que está comprando X coisa por tal, mas você foi muito influenciada a fazer isso. Você acha que está fazendo logicamente, mas você não está. Então, é sobre isso que eu estou querendo te passar, esse novo universo, né? É muito mais fácil isso. Você ter um relacionamento, né, duradouro, um relacionamento onde você tem paz, quando você entende essas coisas, como você pode fazer isso aí no seu marido também. Depois que você entende isso, é muito mais fácil. Então, eu peguei, né, o método que era usado para fins comerciais apenas. Apenas para fins comerciais. E adaptei a aplicação dele. É claro, eu tive que fazer muitas mudanças, tive que testar muitas coisas, tive que criar muitas coisas também, né? Voltada para o relacionamento conjugal. Porque algumas coisas são diferentes, né? Da empresa. Porque dentro da sua casa você é quem você é. Lá na empresa as pessoas ainda ficam engravatadas. Né? Elas procuram pisar um pouco mais em ovos. Mas aí na sua casa é a verdade, né? Nua e crua. Então, eu precisei adaptar para que as esposas eu pudesse aplicar no meu relacionamento e as esposas pudessem aplicar depois também, né? Como você já sabe a história. Então, eu fui a primeira a fazer isso, tá? Em questão de trazer isso para os relacionamentos no Brasil. E eu fui a primeira a fazer isso. E até o momento, para te falar a verdade, eu desconheço outra pessoa nesse segmento, né, de relacionamento que trabalhe nessa mesma linha que eu. Então, é um trabalho muito voltado mesmo, um trabalho muito assim... eu nunca vi outro, sabe? Outra pessoa fazendo essa mesma linha, né, que eu trabalho. Então, a boa notícia para você é que sim, existe uma forma de você acabar com as brigas no seu relacionamento, para que você possa viver isso que eu tô te falando. Eu sei que assim, né, quando a pessoa tá aí dentro da situação, parece que não é real, né? Quando a pessoa vem e fala, mas eu te digo, é muito real, é muito mais fácil do que você imagina. Quando você tem a estratégia certa. Né? Você não vai mais ficar batendo de frente. Agora você entendeu. Eu comecei a pincelar aqui para você, né, sobre esse assunto. E dessa forma você consegue aplicar o método. É por isso. Tá? Porque antes, agora você já entendeu, né, o primeiro motivo aí que você não consegue, né? E por que que os métodos tradicionais não funcionam? Porque sempre fica falando com o cérebro racional. Chama a atenção do marido para o cérebro racional. Só que o seu marido tem comportamentos no automático na maior parte das vezes. E toma decisões pelos cérebros inconscientes.
Então, essas coisas que ele está fazendo, então assim, cada macaco no seu galho. Você vai ensinar novos comportamentos, você vai corrigir isso daí, falando com cérebros responsáveis pela lambança que ele está fazendo. Deu para entender? E aí vai ser efetivo. E você vai fazer isso sem brigas, porque as brigas acontecem quando você vai falar com o Dene, que é o racional. Que às vezes não tem nada a ver com a bagunça toda. E aí que as brigas acontecem. Bom, eu nem sei que horas são, mas eu acho que já ficou longa essa nossa primeira aula. Acho que eu me empolguei um pouco. Mas para não ficar mais extensa, eu preciso encerrar. Mas é o seguinte, na próxima aula eu comecei aqui a falar, tá? Às 20 horas. Eu vou te ensinar a identificar, eu vou falar mais sobre os 3 cérebros, tá? Para você. E vou te ensinar a identificar como esses 3 cérebros estão causando as brigas no seu casamento. E tem mais uma coisa, tem sempre um ou outro que se sobressai aí, dependendo do que está acontecendo no seu casamento, né? Então, você vai entender sobre isso. E também, quais os 3 conhecimentos que você precisa ter para eliminar essas causas de brigas. Depois que você identificar, você vai para ação, né? Aí no seu relacionamento. Então, como eu disse, a gente está com uma comunidade no Facebook, né? Já pede aí o acesso para você. Se você está participando das premiações, né? Do resumo, já posta lá o seu resumo de hoje para você já garantindo todos os dias, né? Você tem muito mais chances. Você garante tanto o primeiro prêmio, quanto o segundo, quanto o terceiro. E, se você fizer os 3, você pode concorrer ao prêmio Master, que vai ser os 3 resumos, que eu vou falar no domingo, tá? Qual que vai ser o prêmio e quem que ganhou. Então, tudo tá rolando lá na comunidade, tá? Entra lá que vai ser muito legal para você. Lá também vai ter algumas lives minhas, vai ter vários depoimentos de alunas, né, falando como foi o processo de transformação no casamento delas. Tem enquetes, tem bate-papo, então a comunidade é bem legal, tá? Outra coisa também é que nós criamos, né, um grupo de WhatsApp, um grupo silencioso, e lá eu estou enviando os links e também os materiais complementares, tá? Às vezes eu mando alguma coisa que tem a ver com a aula, tudo certinho lá no grupo do WhatsApp, as notificações também. Então é legal você estar nos 2 locais, é muito importante, na verdade, para você não perder nada, para você ficar por dentro de tudo que está rolando, tá bom? Tanto do Facebook quanto do grupo de WhatsApp. Domingo à noite, no próximo domingo, vai acabar a série, tá? Acaba a série, tudo sai do ar, então é legal você acompanhar conforme for saindo mesmo, para você não deixar acumular, tá bom? Se você vai fazer o resumo dessa aula, coloca lá a hashtag, tá? Então é isso, muito obrigada por você ter vindo aqui nesse primeiro episódio da nossa série. Ainda tem bastante chão pela frente, mas acredito que já deu para você ter uma ideia de tudo que está vindo por aí, de como é possível, né? E é muito mais fácil do que você imagina acabar com as brigas no seu casamento e ter paz, sossego. É uma maravilha isso, você vai ver. E fazer essa tentativa, né, no seu relacionamento. Espero na comunidade de Facebook, tô por dentro de tudo, quero ver você, hein? Quero ver você. E também nos outros episódios. Não deixa acumular não, viu? Porque senão depois você pode ficar... Vai perder. Porque senão, amanhã eu vejo, depois eu vejo. Não, vem comigo, vem participar junto, vamos com tudo, tá? Um beijo e até o 2º episódio da nossa série. Foi uma delícia, viu? Estar com vocês aqui. Beijo, beijo. Tchau. O meu nome é Thelma, sou casada há 16 anos e com o passar dos anos, o casamento foi esfriando, a nossa relação foi se distanciando um pouco, meu marido acabou ficando um pouco mais distante de mim e só queria saber de sair com os amigos, não estava nem aí para sair comigo, com o nosso filho, e chegava muito tarde em casa, saía muito cedo, não passava tempo junto com nós. Quando estava em casa, era direto no celular. Não tem um diálogo, não conversava comigo. Nas discussões era só ele que falava e quando eu falava, ele não prestava atenção, não escutava de jeito nenhum. Hoje, com a aplicação das técnicas, eu percebi que ele já chega mais cedo em casa, ele dá mais atenção para mim e para o meu filho, ele é um homem mais carinhoso, mais atencioso. Ele está deixando os amigos um pouco de lado e está passando mais tempo com a família. Estamos planejando passeios,
estamos saindo juntos. Na verdade, a gente não teve mais nenhuma briga ou discussão, a gente tem apenas conversas. Técnicas aplicadas é tudo muito prático, são técnicas práticas, nada assim muito teórico, fáceis de aplicar e simples. Coisas que a gente fazia totalmente o contrário, são crenças que limitavam o nosso pensamento, que a gente colocava na nossa cabeça. Muitas vezes o meu marido fala uma frase, agora eu já falo, não é assim, é assado, é diferente. E eu percebi que ele começou a concordar comigo. E tanto melhorou a nossa situação no nosso casamento, a nossa relação melhorou, que ele tá melhorando no trabalho dele também. Às vezes eu falo uma coisa para ele e ele vai e usa no trabalho dele, em relação aos nossos funcionários. Meu marido ainda não sabe que eu fiz o curso e as técnicas já estão funcionando. E eu tô conseguindo fazer ele ter uma visão diferente. E a nossa vida pessoal tá melhor. Tô me sentindo uma mulher melhor. A nossa autoestima tá melhor, a minha autoestima tá melhor e a dele também. E eu percebi que isso melhorou bastante a nossa relação pessoal, tanto na vida pessoal quanto na vida social. E realmente toda mulher precisaria fazer esse curso. É um curso de utilidade pública para todas as mulheres, mesmo as que estão planejando o casamento ou as que já são casadas há muito tempo. E não tenha dúvida nenhuma, porque esse é o melhor curso de relacionamento conjugal que eu já vi e hoje eu queria muito te agradecer, Gilles. Você tem sido maravilhosa. Um abraço.